E aí, pessoal, beleza? Sou o Ricardo Carvalho. Eu vim falar aqui hoje algumas coisas sobre como fotografar, quem é o fotógrafo, quem é o freelancer, quem é o assistente freelancer, quem é o assistente de luz. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, tipos de fotos, alguns exemplos eu estou colocando aqui enquanto eu vou falando, tá? Então, vai ficar mostrando alguns slides aí, eu vou estar falando para você poder ter uma ideia de fotos importantes, momentos, história. O principal de tudo aqui para quem é freelancer ou para quem é fotógrafo e quer tirar alguma dúvida, mas eu estou separando cada etapa do jeito que eu vejo, ok? Então, assim, não tá todas as fotos, enfim, eu selecionei algumas coisas que eu acho que são interessantes para te dar essa base para entender a história, porque você não tem que ficar só copiando, você tem que entender a história do casamento, que é você vai documentar um casamento, ok? Então, para documentar um casamento, você tem que entender como aplicar técnicas fotográficas, ok? Então, tem que ter técnicas, você tem que estudar, você tem que se dedicar, né, na fotografia, praticar, e aí cada fase, como você vai se aplicar no casamento, isso vai te graduando, né? Então você vai ser um cara que vai aí aprendendo, né? Praticando, fazendo, trabalhando com outras pessoas, modelando outras pessoas. Quando eu digo modelar, é você copiar outras pessoas, né? O jeito que ela faz, o jeito que ela se comporta, o jeito que ela entende aquilo. Então você tem que tentar entender essa história e ter o seu jeito de ver a história, mas não ser crítico, ok? Ao radical, né? Um crítico radical. É tipo, eu gosto disso, eu quero aquilo, ok? Então a gente vai falar bastante sobre isso aí. Então essa foi a minha apresentação e eu vou deixar o resto do vídeo que eu vou estar aí narrando em cima de algumas fotos e você vai entendendo todo o conteúdo do que eu estou querendo passar, ok? Então, aqui o muito importante aqui nesse vídeo é você se atentar na minha fala, no que eu estou falando, ok? Então, você anotar aí o que eu estou falando e os exemplos de fotos, as imagens vão te ajudar também, ok? São complementos, mas o que eu estou falando é que realmente é o grande conteúdo aí para você assimilar, prestar atenção e tentar imaginar o tudo aí que você pode agregar, né? Ou que você já faz, né? Então, de repente, você só vai ver que essas coisas eu já faço, eu faço coisas até a mais. Eu tenho até algumas ideias, algumas opiniões que podem agregar, colaborar com o que a gente está falando aqui hoje, né? Então você pode comentar aí também, né, suas ideias, o como você vê, né? Então a gente está aqui tentando crescer, fazer pessoas crescerem. Eu também quero crescer, né? Entendendo tanto já o meu trabalho como lidar com equipes, né? Então como a gente lidar com pessoas que estão trabalhando com a gente. Às vezes tem pessoas, eu sei que tem pessoas que trabalham com família, com esposa, com filhos e tal. Talvez seja mais interessante, mais fácil, né? Um para uns ou para outros, talvez seja mais difícil. Não sei, não tenho essa experiência com parentes, né? De eu trabalhar com parente. Então, eu sempre tento aprender dentro dos profissionais que eu tenho que contratar, que eu tenho que agregar contratando, né? Então, são pessoas aí que não têm afinidades comigo, os familiares, etc e tal. Então, é um tipo de aprendizado, ok? Então, é isso aí, vamos lá. Um abraço e aí vamos aprender e tentar passar o que a gente sabe também. Vamos lá, falar aqui a primeira foto aqui para o making off da coroa. São detalhes que a gente vai trazer aqui para vocês do vestido, né? Aí aqui um vestido um pouquinho mais perto, você pode fazer mais pertinho ainda para fazer mais detalhes e costas também. Usar a noiva nessa situação, pode chamar a mãe da noiva, alguém, madrinha. Aí também aqui o brinco, perfume, são fotos que são importantes do making off. Aqui o detalhe pede para segurar no batonzinho aqui, já com a maquiagem pronta, aqui um close mais pertinho da boca para dar um detalhe mais legal. Então a gente assim aproveitar o brinco, as coisas que ela tem lá no local para fazer a foto já, né? Sapato, perfume, buquê, tudo que tiver lá dela, já pergunta, e já vai fazendo. Aí aqui ela já pronta,
Então, a gente já fez várias fotos e agora a gente vai fazer as fotos dela, foto inteira, corpo inteiro, foto de costas, de lado, de frente, né? Alguns charmes desse com luzes diferentes, né? Aqui a gente usou luz de janela, então você pode usar o artificial também, com flash, LED. Aqui um pouquinho do noivo, né? Se arrumando, no colete aqui, na manga, colocando relógio. São fotos aí para você marcar, decorar isso aí tudo, ok? Ajuste da gravata, é bacana, um closezinho na gravata, aí isso também vai sempre acrescentar. Aí o sapato, mostrar o sapato que ele está usando, ok? Não importa se você gosta ou não gosta, o importante é a foto e registrar a história. O pai ajudando aqui, que eu pedi aqui também, ok? São tudo fotos que pode ser o padrinho, se não tiver o pai, pode ser a mãe, pode ser pessoas aí convidado chegado que ele escolha. Aí ele todo pronto, ok? Então é importante também mostrar o lugar a ambiência do lugar, onde aconteceu, né? Então eu mostrei a frente, aí mostrei um pouco da parte onde vai ser a cerimônia, né? Então, assim, com lentes grande angular, você pode mostrar na parte interna da cerimônia, mas só que mostrando um pouco mais. Aí detalhe já interno do salão, aí do balcão do bar, né? Aqui a mesa dos noivos, um pouco do ambiente onde que é, aí o balcão do bar inteiro, para a gente ter uma ideia onde que ele está, a mesa, né, toda a decoração da mesa, mostrando o chão, tudo, né? Tudo que tem, teto, todos os detalhes com ângulos diferentes. Isso é legal na ambiência, aí um pouquinho mais perto. Claro, você vai fazer closes também desses docinhos, de tudo de perto, do bolo, coisas um pouco mais individuais, né? Então isso é importante. Aqui a gente mostra um pouco do salão, a mesa, pegando um pouquinho lá do externo, lá fora, de propósito. Aqui um detalhe no externo da água. O carro que ela tá? Pode ser muito importante esse carro. Então tem que fazer foto do carro. Mãe e pai tirando ela do carro é legal. Então isso é foto bacana. Fazer um closinho antes dela sair ali na janela, ou com a porta meio aberta. Aí aqui o noivo, né? Então trocou as trombetas. E aí reação do noivo é muito, muito importante também. Tem alguma coisa do noivo. Entrada, aí da noiva, entrada dos padrinhos, tal, né? Cumprimentos, sempre possível tentar pegar esse cumprimento final o noivo receber também. E aqui alguns ângulos na cerimônia, né? Algumas diferenciações, um pouco lá de longe, por trás, fiz de lado por perto primeiro, agora um outro ângulo aqui pegando um pouquinho do pastor por trás, um ângulo mais aberto. Aqui tá no inverso, no ângulo inverso. Agora a gente vai aqui pegar ó, de frente aqueles pelo outro lado, um pouco mais fechado, um pouco mais aberto, né? E nessas variações você pode ir também pegando pessoas, convidados, né? Vai brincando com a lente. Você está neles, tira uma foto deles. Tirou aqui, ó, mostrando o todo, outro externo bem grande angular, aqui um pouquinho das pessoas, né? Então você pode sempre estar fazendo um pouco das pessoas, padrinhos e para ter história, para mostrar quem estava lá, para mostrar conteúdo dessa história, de quem participou, né? Quanto mais, melhor. Aqui você pode fazer um foco mais profundo, foco mais para frente, ou fechar com zoom, ou trocar lente, né? Enfim, você tem que antecipar a sua foto. Aqui é o pastor, né? Claro, uma foto legal para destacar o pastor ou celebrante. Aqui entrada de alianças, né? Aqui tiver entradas extras, aqui já foto na saída, né? Então são fotos aí que são bastante interessantes fazer, importantes. E aqui com só os homens, padrinhos, depois só as madrinhas, mulheres, né? Aqui a gente já a parte do ensaio. Então eu explorei um pouquinho algumas partes do local, mesmo da cerimônia, enquadramento um pouco mais perto, uma fotografia mais mostrando o rosto, outras mais individuais da noiva também. É importante fazer algumas coisas individuais dela, né? Tudo vai depender do tempo que você tem, mas é importante você forçar a ter isso aí, fazer rapidamente, né? Então você também depende de você ter tudo na cabeça para agilizar essas fotos aí, ok? Então aqui foi um pedaço do que eu quero mostrar, o que é importante, tipos de foto que não pode faltar. Ainda tem mais fotos, né, que a gente pode trabalhar, aí acrescentar aqui, que são importantes. Mas essa coisa da ambiência que eu quero mostrar aqui, né? Ambiência externa, depois um pouquinho mais intimista do externo mesmo, né? Alguns detalhes da parte externa. Depois
E dentro do salão, a parte interna grande do salão, depois vai setores, né? Setores, mesa, né? Mesa dos noivos, enfim, detalhes da decoração, detalhes ali dos pratos, das mesas mesmo, do que está em cima da mesa, das cadeiras, se tem alguma coisa escrito na cadeira. Então, tudo isso faz parte da história. Tudo que está lá faz parte da história daquele dia. Se é bonito, se é feio, isso não tem nada a ver com fotógrafo. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês aqui. Tem gente que às vezes pensa que você tem que ser um crítico, um fotógrafo crítico. Você não é um fotógrafo crítico, você é contratado para fazer o melhor possível, a melhor fotografia possível dentro daquilo que estão te oferecendo, né? Então, quando eu vou num lugar fotografar, eu tenho que lembrar que aquilo é o que eles têm, é o que eles gostam, ou é o que foi possível, entendeu? Eu não preciso entender essas coisas profundamente, eu preciso chegar lá, fazer daquele lugar o melhor possível, né? A melhor fotografia possível. Agora, não deixar de fotografar porque eu achei que é feio, ou porque eu achei que eu tenho uma opinião, né? Então, você faz. Se a fotografia está bem feitinha, você conseguiu extrair o melhor daquele local, ok, você entrega e quem vai julgar se a foto é usável ou não? O cliente. Né? Se o cliente vai, essa foto eu não gostei, essa foto eu gostei, essa eu vou pôr no álbum, essa eu não vou pôr, eu vou fazer álbum, não vou fazer álbum, enfim, eu só vou ter as fotos digitais. Eu gostei de todas, amei tudo, me mostrou tudo o que eu queria, porque você nunca vai saber o que o noivo, a noiva, pensa no 100%, né? O que que é importante para eles, quais os sentimentos, aquele carro, por que que você não fotografou o carro? Porque o carro era importante. Ah, mas o carro era um carro comum, era um carro comum, que tem, todo mundo tem. Eu falei assim, não, não era comum, porque aquele carro lá era do avô, né? Ou aquele carro foi um amigo muito importante que levou emprestado, então eles fizeram questão de ir naquele carro simples, porque eles querem passar essa ideia do simples. Então, você precisa contar a história, não foque em ideias que pessoas ficam falando, às vezes no YouTube, os YouTubers que não fotografam na real, e na real que eu digo, né, não estão ali no dia a dia, e fica muito técnico, né? Então, não seja técnico. Você tem que estudar técnicas para aplicar na história, para contar uma história melhor. Então, você precisa entender história, né? Você pegar essa história e documentar a história, ok? Então, foto documental mostrar a história. Aí você vai aplicar técnicas de retrato para a hora de fazer um retrato mais interessante, né? Com o casal ou até com outros padrinhos ou convidados. Às vezes você para ali e faz uns retratos. Então, você vai aplicar outras técnicas dentro do casamento, de produtos, quando você está fazendo ali da decoração, dos doces, né, de várias coisas mais ali próximas, você pode estar aplicando técnicas de produtos. Então, você pode estudar isso para aplicar no casamento, né? Estúdio pode te ajudar nas fotografias do casal, enfim, vários tipos de foto dentro. Fotos de arquitetura, de design de interior, são fotos que podem te ajudar nessa parte interna e externa, né? Grande angular e tudo, alinhamentos, composições, muita composição tem, né? Você tem que usar vários tipos. Então, tudo isso que eu estou falando, e mais um pouco, enfim, daria aqui bastante coisa para ficar falando. Então, eu vou tentar parar aqui agora, claro que sempre tem muito mais coisas. Então, eu acho que esse resumo aqui já vai ajudar bastante. Então, a pergunta é: você quer ser um fotógrafo de casamento, no caso? Casamento, fotógrafo de casamento. Eu vejo também ter o freelancer. O freelancer, que é o cara que trabalha junto com esse fotógrafo, né? Então, eu posso contratar um freelancer para agregar no trabalho, fazer fotos comigo. E o freelancer, para mim, é um cara que pode ser, é o fotógrafo que pode substituir o fotógrafo principal, ou não. Por que não? Porque às vezes o freelancer ele não tem toda a capacidade, mas ele tem algumas capacidades que o fotógrafo consegue fazer ele atuar e funcionar bem para aquele trabalho, ok? Então ele agrega no trabalho.
E o freelancer mais completo é aquele que é fotógrafo também, que ele consegue ser fotógrafo sozinho ali, ele consegue comandar, né, se precisar, ele consegue fazer o acontecer, né, como fotógrafo principal. Então esse é o freelancer realmente completo, né? Então que é o fotógrafo que consegue trabalhar para outros e para ele mesmo, né? E eu vejo que também tem os freelancers assistente. Freelancer assistente é o quê? Para mim, é aquele cara que ele funciona só quando ele está a comando, né? Então, quando ele está comigo ou com o fotógrafo principal, ele sendo comandado, ele consegue executar, consegue fazer. Ele precisa desses comandos, né? Para ele dar o start de certas coisas. Que às vezes, se você deixa ele sozinho, ele se perde, fica inseguro, então ele tem fases que ele não conseguiu se superar. Então ele tem medos ainda, né? Que às vezes ele nem percebe, mas quando você deixar ele sozinho, ele vai se atrapalhar todo, vai ter esses medos, né? Então ele não vai ter essa segurança de fazer tudo o que é preciso automaticamente, né? Então esse vídeo aqui vai ajudar muito também essas pessoas nesse nível, né, de freelancer assistente a subir. Então ele com alguém, ele vai bem. Então esse alguém, porque esse fotógrafo está cuidando ali do que ele vai fazer, do que ele não vai fazer, vai estar orientando, né? E não deixando esquecer também, às vezes cobrando e tal. Então ele pode ser muito importante agregar valor no trabalho, junto com outras pessoas, mas não como liderança, né? Então, eu vejo essas três categorias, assim, a princípio, do freelancer, o freelancer assistente, e depois aí teria o quarto, que seria só o assistente, né? Um cara que está mais ali para ajudar na luz, enfim, com as coisas, dar um apoio com o equipamento, né? Principalmente da luz, né? Iluminador, mais um assistente iluminador, que aí seria também um cara mais para ser comandado aí. Mesmo ele pegando alguma experiência, ele vai estar mais limitado, né? Por não ter todo não ser amplo o conhecimento dele e a produção, o que ele pode produzir. Beleza? Então é isso aí. Sou o Ricardo Carvalho, sou fotógrafo e gostei de estar aqui falando tudo isso, porque são coisas que eu já vivi, né? Que eu vivo, que eu vivi, que eu percebo isso nos colegas, né, que trabalham comigo, freelancers, alguns que ficaram bastante tempo, outros que ficaram pouco tempo, aqueles que só fazem de passagem. Então eu tento aprender com eles, né, com os erros que eu vejo, e consigo tentar aprender comigo mesmo, né, o que eu preciso melhorar para fazer eles também melhorarem. Então a gente tenta crescer com as pessoas, ok? Fazer essas pessoas crescerem e automaticamente, se eu consigo executar isso, eu consigo crescer também em várias partes. Ok, gente? Um grande abraço, valeu!